Olha, existe uma fórmula quase secreta para transformação. É uma combinação de dois ingredientes superpoderosos que podem, de verdade, mudar o rumo da vida. E hoje a gente vai desvendar essa fórmula, juntos. Mas antes de mais nada, vamos encarar a realidade, né? Por que mudar parece tão difícil? A gente sabe o que tem que fazer, mas aí, na hora H, parece que algo paralisa. Dá aquela sensação de estar sobrecarregado, sabe? Como se o desafio fosse uma montanha. Se isso soa familiar, é porque, bom, é uma experiência que quase todo mundo já sentiu. E é aí que mora o problema, a grande ilusão. A gente vive numa cultura que valoriza a transformação da noite para o dia, aquele sucesso que parece que brota do nada. Então a gente quer dar saltos gigantescos. Só que, ao mirar tão longe, a gente acaba esquecendo da única coisa que de fato importa. O primeiro, o menor passinho possível. Ok, então vamos mergulhar no nosso primeiro ingrediente. Pensa nele como a base de tudo e com um poder que, olha, a gente costuma subestimar bastante: o poder dos pequenos, minúsculos passos. A fonte para essa ideia vem lá do Japão, da filosofia do Kaizen. A palavra quer dizer, de um jeito bem simples, melhoria contínua e incremental. E a lógica por trás disso é genial. Em vez de tentar aquela mudança radical que assusta nosso cérebro e faz a gente travar, o foco é em fazer pequenas mudanças, mas de forma consistente. E com o tempo, essas pequenas ações vão se somando e, bum, geram resultados gigantescos. Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? O psicólogo Robert Maurer, que escreveu sobre o assunto, resume tudo em 4 princípios bem simples. Primeiro, defina metas que sejam, assim, ridiculamente pequenas. Segundo, faça mudanças tão fáceis, tão manejáveis, que a mente nem tenha chance de sentir medo ou criar resistência. Terceiro, mantenha o foco só naquilo que pode ser feito agora. E o quarto, que é fundamental, veja os erros não como fracasso, mas como informação, como oportunidades de ouro para aprender e ajustar a rota. E essa ideia de focar em cada passinho com total intenção, nossa, é capturada de um jeito brilhante nessa citação. No fim das contas, não importa o tamanho da ação, mas sim a qualidade, a presença, o amor que a gente coloca nela. É exatamente isso que transforma uma coisa comum em algo extraordinário. Isso nos leva direto para o nosso segundo ingrediente. Pensa bem, se o Kaizen nos ensina o que fazer, que é dar pequenos passos, esse segundo ingrediente vem para nos dizer quando fazer. E a resposta é no único momento que realmente existe. Este conceito foi explorado de uma forma incrível por Eckhart Tolle no livro dele O Poder do Agora. A premissa é ao mesmo tempo radical e super simples. Todo o nosso poder, toda a nossa capacidade de agir, de viver de verdade, está unicamente no momento presente. E o que é muito interessante aqui é a distinção que o Tolle faz. De um lado, a gente tem o que ele chama de tempo psicológico, que é uma criação da nossa mente. Viver nele é ficar pulando entre a ansiedade pelo que vai acontecer e o arrependimento pelo que já passou. Basicamente, é a fonte de todo o nosso estresse. Aí do outro lado, a gente tem o agora. E o agora não é uma ideia, é a realidade. É o único lugar onde a vida de fato acontece, o único lugar onde a gente pode agir. Essa frase resume tudo de uma forma uau. A ansiedade, o medo, o arrependimento. Pensa só, todos esses sentimentos precisam do tempo psicológico para existir. Quando a gente consegue trazer nossa atenção completa para o momento presente, para o agora, eles simplesmente não sobrevivem. A nossa presença dissolve tudo isso. E então, o que acontece quando a gente combina esses dois ingredientes tão poderosos? O que surge quando a gente une a filosofia dos pequenos passos com essa prática radical de viver no agora? A gente chega na fórmula da transformação real. Então, o ponto central é exatamente este. A verdadeira transformação acontece quando a gente pega a menor ação possível e executa essa ação com atenção total no momento presente. Pequenos passos, mais atenção plena no agora. Essa é a fórmula. Simples, né? Mas profundamente poderosa. Vamos trazer isso para a vida real. A nossa mente, o que ela diz? Preciso correr 5 quilômetros. Mas a fórmula diz, não. O único objetivo, agora, é só calçar o tênis. A mente fala, tenho que escrever um capítulo inteiro. A fórmula responde, não. O objetivo agora é escrever uma única frase. A mente insiste, preciso meditar por 20 minutos. E a fórmula, o objetivo agora é sentir o ar entrando e saindo, uma única vez. Percebe? Isso desmonta o medo e torna a ação finalmente possível.
A grande beleza dessa fórmula é que ela tira aquele peso enorme do futuro e a distração do passado e traz toda a nossa energia para o único lugar onde a mudança pode de fato acontecer. E isso nos leva a uma pergunta final, que é muito importante. Pense numa área da vida que se deseja que fosse diferente. Agora esquece o objetivo final só por um instante. A pergunta é: qual é o menor passo possível, a coisa mais simples, mais minúscula, que pode ser feita exatamente agora? Não amanhã, não depois. Agora. A resposta para essa pergunta é o começo de tudo. E quem sabe, talvez o primeiro passo para alguém tenha sido exatamente este: acompanhar esta análise até o final. Se este conteúdo tocou seu coração, já está fazendo a diferença.